Esse é um podcast Estrelinhas do Céu. Eternize a amizade. Estamos aqui novamente, é isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, a Érica tá aqui, mas junto com esse trio maravilhoso. Vamos dar um oi. Pessoal, tudo bom? Oi, Tamo gente aí. querida. É isso mesmo. Vocês lembram que no nosso episódio anterior a gente falou um assunto muito bacana, que foi nada mais nada menos que nossos amigos, nossos cãezinhos de antitanque, isso mesmo. E a gente tem muita coisa para contar hoje. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Os nossos heróis, né? Isso mesmo, que a gente deve ter todo o carinho e todo o respeito por eles, né, Peter? E aí acontece assim, que na primeira guerra, a Grande Guerra Mundial que a gente fala, teve um médico alemão, Dr. Stalin, que ele teve assim uma ideia muito bacana. Muitos soldados acabaram cegos e ele passou a pegar os nossos amiguinhos de quatro patas e ajudá-los, esses soldados, a poderem ter uma locomoção melhor. Então, olha só, gente, em 1916, a primeira escola de cão-guia do mundo foi fundada e com o passar dos anos foram abertas outras, mas tudo começou em 1916. Olha que bacana. Olha como tudo tem um porquê, né? Meu coração ficou muito apertado na nossa última conversa, porque, gente, eles sofreram horrores, né? Mas a partir daí também teve essa utilização dos pets para o cão-guia, né? Ajudando tanto eles quanto também, né, a pessoa que estava precisando, no caso os soldados. Muito bacana, foi aí que começou então a função dos cães-guia. Gente, maravilhoso isso. Olha que bacana, né? E aí a gente veio vindo, mas pra gente entender um pouquinho melhor sobre isso, é muito bom a gente entender que por que os cães foram utilizados e são utilizados hoje em tudo, né, Peter? Sim. A gente fala assim na polícia, Corpo de bombeiro. Isso, né? a federal, de resgate, isso, nos aeroportos, isso, nas fronteiras, né? México e Estados Unidos mesmo, a incidência lá do cão é grande. Isso ajuda muito por causa da questão dos narcóticos, né? Sim, principal motivo. Mas é pra gente uma curiosidade que a gente precisa saber, que olha só, os nossos amiguinhos, que não são todos, são algumas raças, que a gente já vai falar sobre as raças, eles são tão aguçados no olfato que chegam a ter 200 milhões de células olfativas, gente. Muito alto, né, comparado ao humano. Nossa, o humano somente, quanto aí, Pepe? 5 milhões. Gente, olha a diferença. São farejadores natos, né? São. E por isso que a importância de estarem fazendo desenvolver essa característica específica. E quais são hoje os amiguinhos de quatro patas que são mais utilizados? Isso é uma coisa muito bacana pra gente entender. O pastor alemão é um deles lá desde isso que a gente já falou no nosso episódio anterior. O pastor holandês, né? Pastor belga. Isso. Rottweiler. Gente, isso. O Rottweiler me impressiona muito a participação dele. Gente, tenho muito medo do Rottweiler. O Labrador. E o Golden também, né? Não tá muito citado aí, mas o Golden também é utilizado para algumas funções específicas. Você falando inclusive do Golden, a gente lembra na matéria que a gente viu que morreu em 2016 a último cão que fez as buscas no 11 de setembro. Foi em resgate, no World Trade Center. Exatamente, o 11 de setembro ela faleceu em 2016. E muitos cães foi cães, utilizado, né? Pela matéria que nós vimos, eram 300 cães foram utilizados no resgate. Então, quer dizer, resgate, busca de tanto cadáveres como pessoas vivas. E os cão-guia também, né? O Golden também é utilizado como cão-guia, assim como o Labrador. E eles têm a estrutura mais dócil, né? Então é mais fácil para ter esse convívio com o humano. É importante até a gente falar um pouquinho até do Golden que a gente está falando, que nós temos aqui na APAI um trabalho que é feito maravilhoso, um trabalho social com o Golden. Um beijo para esse casal que sempre tá junto e presente na APAI. A gente não vai falar os nomes aqui porque não é o nosso intuito, mas que eles ajudam as crianças lá, gente. Isso é muito bacana, tá? Eles treinam e levam esses amiguinhos lá para as crianças poderem trabalhar com eles, ou seja, ajudar
na parte de direcionamento, no caminhar, entendeu? E vale muito a pena ressaltar a importância do Golden, né? Sim. Porque isso que a Rosana falou, ele é muito apegado às crianças, apegado às pessoas mais velhas, então é bem bacana mesmo. Mas o mais importante de tudo é a gente lembrar que esses nossos amiguinhos, eles são treinados por pessoas, homens ou mulheres, mas que acabam se apaixonando também por eles. É impossível não se apaixonar. Com certeza. E existe até uma questão que depois que passa de um certo período, eles vão se aposentar e muitas vezes até retornam para ele. Olha que legal. Para quem treinou. Para quem treinou, gente. O elo é muito grande, né? E qual que é a idade grande. hoje? Qual que é a idade hoje de um amiguinho desse ficar dentro do corpo de bombeiro, da polícia? Quantos anos até ele fica até se aposentar? Em torno de 10 anos. Essa que faleceu, igual a gente já citou no 11 de setembro, ela faleceu com 16 anos de idade. 16 anos. A Golden, né? Então. E aí o que acontece? Então ele fica durante um período sendo treinado, ele chega até a sua aposentadoria. Normalmente eles passam por um processo lá entre 8 e 10 anos e vê se tem essa capacidade de continuar, porque foram treinados. E depois alguém vai levar para casa. E pra nós já atendemos, né, Érica? Maringá, já. Após o óbito de um soldado. Ele já estava sendo aposentado, foi adotado pela família que o treinou e foi muito emocionante, né? Foi, a gente foi teve um funeral lá, emocionante. Foi, porque foi o primeiro em Maringá que foi o fundador do canil. Foi um Rottweiler. Foi um Rottweiler, foi o primeiro. Me recordo mesmo. Foi o primeiro. Então a gente também já fez em Londrina também, em outras cidades. Pastor, né? Em Londrina foi um pastor, eu me lembro dele. Sim. Então assim, pra gente entender essa importância que tem tanto na sociedade, sim. que nós temos nossos filhos, nossos pais, nossos avós, e a gente precisa cuidar. E eles vêm com esse intuito, né? Sim. E a primeira escola do cão-guia no Brasil foi em Florianópolis. Já há muito tempo, 1999, se eu não me engano, foi fundada no Brasil, vendo essa necessidade para a escola de ter cão-guia, que é maravilhoso o trabalho, né? Lembrando que o cão-guia também tem umas especificações para nós, que não precisamos deles, né? Mas temos que ter um respeito, né? Durante o período em que ele está trabalhando, a gente não pode brincar com ele, não pode oferecer petisco. São coisas importantes que a gente não sabe, porque é muito lindo, todo mundo quer brincar, mas essas especificações são importantes que nós não podemos fazer. E recentemente nós tivemos um episódio com uma motorista da Uber, onde tinha um portador de deficiência visual e ele fazia necessidade de utilização do seu cão-guia, né? Sim. E ela acabou se recusando a levar o cachorro junto, né? Enfim, não estamos aqui para criticar, julgar ninguém. Cada situação é uma situação. Mas veja, isso é real, é necessário. Quem tem essa deficiência e tem a possibilidade de ter um cão-guia é extremamente útil. E não tem como fugir disso. Não, e uma coisa muito importante, que existe uma lei que ampara isso. É uma lei. Então, existe uma lei, um decreto também. Então, quer dizer, isso é bom pra gente estar sabendo, porque as pessoas precisam entender e ter esse respeito. Claro. Certo? Então, nós estamos aqui, a gente nada mais é do que informar também o que acontece e o que está acontecendo no nosso dia a dia. Verdade. E também o cão-guia também tem um tempo para ele trabalhar, né? Ele é formado, ele é cuidado com muito carinho, é integrado na família, mas ele também, aproximadamente 10 anos, ele fica com a família fazendo essa função mesmo, é um trabalho dele. E após esses 10 anos, a família pode ficar com ele ou pode estar colocando ele para adoção. Isso mesmo. Então a Regi tem toda uma regra para estar sendo formado, assim como os soldados, né, na polícia, no corpo de bombeiro, eles têm sido regras, né? Eles precisam passar por um período, a colocação dele na sociedade, tudo é muito específico. Porque, veja, não querendo te cortar, Rosana, sim, mas a função também é estressante. Sim, muito. A divisão K9, lá que fez as buscas de 11 de setembro, num primeiro momento, tinham duas divisões. A divisão de uma que procurava os cadáveres, certo, e a divisão de outros que... Isso, de pessoas vivas. E como a tragédia foi muito forte, muito grande, logo após, basicamente 2 dias após, já não havia mais sobreviventes.
Então, os cachorros da divisão que buscavam sobreviventes começaram a ficar estressados, porque eles ficavam o dia inteiro farejando e não encontravam. Isso gerou uma frustração muito grande para o próprio pet. Veja a dimensão do treinamento. Que bacana isso, como é importante isso aí. E é muito rígido mesmo o treinamento, assim, colocado de uma forma bonita. Eu estive pesquisando sobre. Vamos ter a honra, estamos convidando alguém para participar, para falar mais sobre o treinamento de um pet. A sociedade precisa conhecer mais. Isso, mas acho que no nosso próximo vai vir, né? Vamos torcer para que ele consiga vir, a gente falar sobre. Treinador? Na verdade é o cabo, né? O cabo Paulo e mais o seu comandante. Ah, que bacana. Isso, a gente convidou eles. E eles estão muito interessados em virem, fazerem parte e estar junto nesse envolvimento todo que a gente tem de contar um pouquinho dessa Nada história. melhor de quem é profissional no setor de nos orientar, explicar, tirar dúvidas, né? Isso, e até para orientar também as pessoas que às vezes do lado de lá não sabem. Sim. Né? E hoje está tão importante isso que até mesmo em algumas rodoviárias já... os farejadores, esses amiguinhos já estão lá também. Nas rodoviárias. E Curitiba isso já se tornou comum na rodoviária de Curitiba. Então por que isso? Realmente é por uma questão de segurança nossa. Mas aqui fica então mais um tributo aos nossos heróis do dia a dia, que muitas vezes estão aí trabalhando bem, corrido, se dedicando. Exato, e a gente acaba passando despercebido por eles. E a gente não conhece a história. Então o que nós fizemos no nosso podcast? Nós começamos a história da onde veio esses amiguinhos e onde se tornaram no mundo de hoje. E vamos terminar com o técnico, o profissional explicando para nós. E sabendo muito, conhecimento, cada vez mais a gente admira muito essas criaturas que são importantes demais na nossa vida. Um beijo, gente. Valeu. Até o próximo. Obrigado. Até. Bye, bye. Tchau, tchau.